Nunca seria demais repetir, aí se encontra não somente uma dificuldade, mas um perigo. Sim, verdadeiro perigo, dizemos. O único meio de um médium escapar a ele é a análise praticada por pessoas desinteressadas e benévolas que, apreciando as comunicações com sangue frio e imparcialidade, lhe abram os olhos e o façam perceber o que, por si mesmo, ele não possa ver. Ora, todo médium que teme esse juízo já está no caminho da obsessão. Aquele que acredita que a luz só foi feita para ele está completamente subjugado. Se leva mal às observações, se as repele, se irrita ao ouvi-las, não pode haver dúvida quanto à natureza maléfica do espírito que o assiste. Já dissemos que o médium pode não dispor dos conhecimentos necessários para compreender seus erros, que pode deixar-se iludir por palavras retumbantes, por uma linguagem pretensiosa e ser seduzido por sofismas, tudo isso com a maior boa-fé do mundo. É por isso que, em falta de luzes próprias, deve recorrer humildemente às luzes dos outros, de acordo com estes dois provérbios: 4 olhos veem mais do que 2, e ninguém é bom juiz em causa própria. É desse ponto de vista que as reuniões são de grande utilidade para o médium, desde que se mostre bastante sensato para ouvir os conselhos que lhe forem dados, porque ali se encontrarão pessoas mais esclarecidas do que ele e que apanharão os matizes, muitas vezes delicados, por onde o espírito acaba por trair a sua inferioridade. Todo médium que sinceramente não queira tornar-se instrumento da mentira deve, portanto, procurar trabalhar nas reuniões sérias, levar a elas o que obtém em particular e aceitar agradecido, mesmo solicitar, o exame crítico das comunicações que receba. Se estiver às voltas com espíritos enganadores, esse é o meio mais seguro de desembaraçar-se deles, provando-lhes que não o podem enganar. Aliás, o médium que se irrita com a crítica não tem razão alguma para agir assim, pois o que lhe sai da boca, ou do lápis, não vem dele, mas do espírito comunicante. Em que, então, o seu amor próprio seria prejudicado. O médium não é mais responsável pelo que diz ou fala do que o seria se lesse os versos de um mau poeta. Insistimos sobre esse ponto porque, assim como ele é um tropeço para os médiuns, também o é para as reuniões, nas quais não se deve confiar levianamente em todos os intérpretes dos espíritos. O concurso de qualquer médium obsidiado ou fascinado lhe seria mais prejudicial do que útil, não devendo elas, portanto, aceitá-lo de modo algum. Julgamos ter exposto o assunto suficientemente, de modo a se tornar impossível aos dirigentes de uma reunião se equivocarem sobre as características da obsessão, caso o próprio médium não a puder reconhecer por si mesmo. Uma das mais evidentes é, sem dúvida, a pretensão do medianeiro de ter sempre razão, contra todos os demais integrantes do grupo. Os médiuns obsidiados, que se recusam a reconhecer que o são, se assemelham a esses doentes que se iludem sobre a própria saúde, perdendo-se por não se submeterem a um regime salutar. 330. O objetivo de uma reunião séria deve consistir em afastar os espíritos mentirosos. Incorreria em erro, se ela se julgasse imune à ação deles, fiando-se tão só nos seus objetivos e na qualidade de seus médiuns. Tal meta não será alcançada enquanto a reunião não se achar em condições favoráveis. A fim de compreender perfeitamente o que se passa em tais circunstâncias, rogamos ao leitor que se reporte ao que dissemos atrás, no item 231, sobre a influência do meio. Deve-se levar em conta que cada indivíduo está cercado por certo número de comparsas invisíveis, que se identificam com o seu caráter, gostos e pendores. Assim sendo, toda pessoa que entra numa reunião traz consigo espíritos que lhe são simpáticos. Conforme o número e a natureza deles, esses comparsas podem exercer sobre a Assembleia e sobre as comunicações uma influência boa ou má. Uma reunião perfeita seria aquela em que todos os seus membros, animados de igual amor pelo bem, só trouxessem consigo espíritos bons. Em falta da perfeição,
a melhor será aquela em que o bem suplante o mal. Isto é tão lógico que não precisamos insistir mais. 331. Uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante das de seus membros, formando uma espécie de feixe. Ora, quanto mais homogêneo for esse feixe, tanto mais força terá. Se ficou bem compreendido o que foi dito no item 282, pergunta 5, sobre a maneira pela qual os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação do pensamento dos assistentes. Já que o espírito é de certo modo alcançado pelo pensamento, como nós o somos pela voz, 20 pessoas, unindo-se com a mesma intenção, terão necessariamente mais força do que uma só, mas, a fim de que esses pensamentos concorram para o mesmo fim, é preciso que vibrem em uníssono, que se confundam, por assim dizer, em um só, o que não pode se dar sem o recolhimento. Por outro lado, chegando a um meio que lhe seja completamente simpático, o espírito se sentirá mais à vontade. Sabendo que só encontrará amigos, virá de boa vontade mais disposto a responder. Quem quer que haja acompanhado com alguma atenção as manifestações espíritas inteligentes já deve ter se convencido desta verdade. Se os pensamentos forem divergentes, resultará daí um choque de ideias desagradáveis para o espírito e, por conseguinte, prejudicial à comunicação. Acontece a mesma coisa com um homem que tenha de falar perante uma assembleia. Se sente que todos os pensamentos lhe são simpáticos e benévolos, a impressão que recebe reage sobre as suas próprias ideias e lhes dá mais vivacidade. A unanimidade desse concurso exerce sobre ele uma espécie de ação magnética que decuplica seus recursos, ao passo que a indiferença e a hostilidade o perturbam e paralisam. É por isso que os aplausos arrebatam os atores. Ora, os espíritos, muito mais impressionáveis do que os humanos, devem sofrer mais fortemente ainda a influência do meio. Toda reunião espírita deve, pois, buscar a maior homogeneidade possível. Estamos nos referindo, naturalmente, àquelas em que se deseja chegar a resultados sérios e verdadeiramente úteis. Se o que se quer é apenas obter comunicações, sejam estas quais forem, sem nenhuma atenção à qualidade dos que as deem, evidentemente tais precauções se tornam desnecessárias, mas, então, ninguém deve se queixar da qualidade do produto. 332. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais de toda reunião séria, compreende-se facilmente que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Não há, é certo, nenhum limite absoluto para esse número e bem se concebe que 100 pessoas, suficientemente concentradas e atentas, estarão em melhores condições do que 10 pessoas distraídas e barulhentas. Mas também é evidente que, quanto maior o número, tanto mais difícil será o preenchimento dessas condições. Aliás, é fato comprovado pela experiência que os círculos íntimos, de poucas pessoas, são sempre mais favoráveis às belas comunicações, pelos motivos que acabamos de expor. 333. Existe ainda outro ponto não menos importante, o da regularidade das reuniões. Em todas elas sempre estão presentes espíritos a quem poderíamos chamar frequentadores habituais, que não devem ser confundidos com os que se encontram em toda parte e em tudo se intrometem. Estamos nos referindo aos espíritos protetores, ou aos que são interrogados com mais frequência. Não se pense que esses espíritos nada mais tenham a fazer, senão ouvir o que lhes queiramos dizer ou perguntar. Eles têm suas ocupações e, além disso, podem achar-se em condições desfavoráveis para serem evocados. Quando as reuniões se realizam em dias e horas certos, eles se preparam antecipadamente e é raro faltarem. Alguns chegam a levar a pontualidade ao excesso. Ofendem-se com o atraso de um quarto de hora e, se eles mesmos marcarem o horário da reunião, será inútil chamá-los antes desse momento. Acrescentemos, todavia,
que embora os espíritos prefiram a regularidade, os de ordem verdadeiramente superior não se mostram tão meticulosos a esse ponto. A exigência de pontualidade rigorosa é sinal de inferioridade, como tudo o que seja pueril. É claro que eles podem comparecer mesmo fora das horas consagradas à reunião, apresentando-se de boa vontade se o fim que se tem em vista for útil. Nada, porém, é mais prejudicial às boas comunicações do que os chamar a torto e a direito, para satisfazer a uma fantasia e, principalmente, sem motivo sério. Como não estão sujeitos aos nossos caprichos, é possível que não atendam ao nosso chamado, situação de que se aproveitam outros espíritos para lhes tomar o lugar e os nomes. Sociedades propriamente ditas. 334. Tudo o que dissemos sobre as reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, devem lutar contra algumas dificuldades especiais, oriundas dos próprios laços existentes entre os seus membros. Resumiremos aqui alguns esclarecimentos sobre a maneira de se formarem as sociedades espíritas, em atenção aos inúmeros pedidos que nos têm sido feitos nesse sentido. O espiritismo, que mal acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido na sua essência por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre os seus membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Esse laço só poderá existir entre os que percebem seu objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmos. Entre os que nele só veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar é suficiente para dividi-los. O mesmo já não ocorre com os primeiros, visto que, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto isso é verdade que, onde quer que eles se encontrem, uma mútua confiança os atrai uns para os outros, a recíproca benevolência que reina entre todos os integrantes de uma sociedade exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita a menor contradição e do egoísmo, que só cuida de seus próprios interesses. Uma sociedade, onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos, e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer que a opinião de cada um prevalecesse, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade, ainda grande, de reunir numerosos elementos homogêneos que atendam esse requisito nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e para o bem da própria causa, as reuniões espíritas devem tender mais para a multiplicação de pequenos grupos do que para a constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia congregará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, sancionado pela caridade cristã. 335. Já vimos como é importante a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Essa uniformidade é tanto mais difícil de obter-se quanto maior for o número de pessoas. Nas pequenas reuniões, onde todos se conhecem melhor, há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para elas entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade, pela variedade dos elementos de que se compõem, exigem locais especiais, recursos pecuniários e um aparato administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões aí se delineia melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é se contentarem todos os presentes. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam.
Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí as divergências, uma causa de mal-estar que acarreta, cedo ou tarde, a desunião e, depois, a dissolução, que é a sorte de todas as sociedades, sejam quais forem os seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. A queda de uma grande sociedade seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, da qual seus inimigos não deixariam de aproveitar-se. A dissolução de um pequeno grupo passa despercebida e, além disso, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e farão muito mais pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Dir-se-á, provavelmente, que os membros de uma sociedade, que agissem da maneira que acabamos de descrever, não seriam verdadeiros espíritas, visto que a caridade e indulgência são o principal dever que a doutrina impõe a seus adeptos. Isto é perfeitamente justo, razão pela qual os que assim procedem são espíritas mais de nome do que de fato. Certamente não pertencem à terceira categoria. Veja-se o tem 28. Mas quem diz que eles mereçam, ao menos, o simples qualificativo de espíritas? Aqui se apresenta uma consideração de certa gravidade. 336. Não nos esqueçamos de que o espiritismo tem inimigos interessados em impedir a sua marcha, aos quais seus triunfos causam despeito. Os mais perigosos não são os que o atacam abertamente, mas os que agem na sombra. Estes o acariciam com uma das mãos e o apunhalam com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam por toda parte em que possam fazer o mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de destruí-la, semeando a discórdia. Quem poderá então afirmar que, nas reuniões, as pessoas que semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores, interessados na desordem? Sem dúvida alguma. Não são espíritas verdadeiros, nem bons espíritas, jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Compreende-se que têm muito mais facilidade em se infiltrarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos. Graças a manobras escusas, que passam despercebidas, semeiam a dúvida, a desconfiança e a inimizade, sob aparência de falso interesse pela causa, criticam tudo e formam grupinhos que logo rompem a harmonia do conjunto, é o que querem. Com gente dessa espécie, apelar para os sentimentos de caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porque o objetivo de tais criaturas é justamente destruir esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos às suas manobras. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, torna-se ainda mais irritante nas associações espíritas, porque, se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e atenção. 337. Mas, retrucarão, se a reunião enveredar por mau caminho, as pessoas sensatas e bem-intencionadas que a frequentam não terão o direito de crítica. Deverão, porventura, deixar que o mal passe, sem dizerem coisa alguma, e aprovar tudo pelo silêncio. De modo algum, pois esse é um direito que lhes assiste, constituindo o mesmo um dever. Mas, se a intenção que as anima for realmente boa, elas emitirão suas opiniões, guardando todas as conveniências e usando de cordialidade, com franqueza e sem subterfúgios. Se não forem ouvidos, retiram-se, pois não se pode conceber que quem não esteja procedendo com segundas intenções se obstine em permanecer numa sociedade onde se façam coisas que considere inconvenientes. Pode-se, pois, estabelecer como princípio que todo aquele que numa reunião espírita provoca desordem ou desunião, ostensivamente ou de maneira disfarçada, por quaisquer meios, é um agente provocador ou, pelo menos, um mau espírita, do qual os outros se devem desembaraçar o quanto antes. Entretanto, os próprios compromissos que ligam os componentes da reunião criam obstáculos para isso, sendo pois conveniente que se evitem os compromissos indissolúveis.
Os homens de bem sempre se acham comprometidos na medida certa, já os mal-intencionados se comprometem excessivamente. 338. Além das pessoas notoriamente malévolas que se infiltram nas reuniões, existem também as que, pelo próprio caráter, levam a perturbação a toda parte onde vão. Dessa maneira, todo cuidado é pouco na admissão de novos elementos. Os mais prejudiciais, nesse caso, não são os ignorantes da matéria, nem mesmo os que não creem. A convicção só se adquire pela experiência e há pessoas que desejam esclarecer-se de boa fé. Aqueles, sobretudo, contra os quais devem ser tomadas maiores precauções, são os de sistemas preconcebidos, os incrédulos obstinados, que duvidam de tudo, até da evidência, os orgulhosos que, pretendendo ter o privilégio da luz infusa, procuram impor suas opiniões em toda parte e olham com desdém para os que não pensam como eles. Não vos deixeis iludir pelo pretenso desejo que manifestam de se instruírem. Encontrareis alguns que ficarão muito aborrecidos se forem constrangidos a admitir que se enganaram. Guardai-vos principalmente desses oradores insípidos, que querem sempre dizer a última palavra, e dos que só se comprazem na contradição. Uns e outros fazem perder tempo, sem nenhum proveito para eles mesmos. Os espíritos não gostam de palavras inúteis. 339. Diante da necessidade de evitar toda a causa de perturbação e de distração, uma sociedade espírita deve, ao organizar-se, promover medidas que retirem dos promotores de desordem todos os meios de se tornarem prejudiciais, além de criar mecanismos que facilitem o afastamento deles. As pequenas reuniões só precisam de um regulamento disciplinar, muito simples, para a boa ordem das sessões. As sociedades regularmente constituídas exigem organização mais completa. A melhor será aquela cujo entrosamento seja menos complicado. Umas e outras poderão tirar o que lhes for aplicável, ou o que julgarem útil, do regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que damos logo adiante. 340. As sociedades espíritas, pequenas ou grandes, bem como todas as reuniões, seja qual for a sua importância, ainda têm de lutar contra outra dificuldade. Os causadores de perturbação não se encontram somente no meio delas, mas também no mundo invisível. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos, do mesmo modo que aos indivíduos. Investem primeiramente contra os mais fracos, contra os mais acessíveis, procurando transformá-los em seus instrumentos e aos poucos vão envolvendo as massas, já que o prazer maligno que experimentam é tanto maior, quanto maior é o número das criaturas do que lhes caem sob o jugo. Todas as vezes, pois, que num grupo uma pessoa caia na armadilha, é imperioso anunciar que há um inimigo no campo, um lobo no redil, e que todos tomem suas precauções, visto ser mais que provável multiplicação de suas tentativas. Se enérgica resistência não o levar ao desânimo, a obsessão se tornará mal contagioso, que se manifestará nos médiuns pela perturbação da mediunidade, e nos outros pela hostilidade dos sentimentos, pela perversão do senso moral e pela perturbação da harmonia. Como a caridade é o mais poderoso antídoto contra esse veneno, este é o sentimento que eles mais procuram abafar. Não se deve, portanto, esperar que o mal se haja tornado incurável para remediá-lo, nem sequer esperar que os primeiros sintomas se manifestem. Mais importante é prevenir o mal. Para isso, há dois meios eficazes, se forem bem aplicados: a prece feita de coração e o estudo atento dos menores sinais que revelam a presença de espíritos mistificadores. O primeiro atrai os espíritos bons, que só assistem zelosamente os que os secundam, mediante a confiança em Deus. O outro prova aos maus que estão lidando com pessoas bastante clarividentes e bastante sensatas, para não se deixarem ludibriar. Se um dos membros do grupo for vítima da obsessão, todos os esforços devem tender,
desde os primeiros indícios, para lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a convencê-lo de que se enganou e lhe despertar o desejo de ajudar os que procuram libertá-lo. 341. A influência do meio é consequência da natureza dos espíritos e do modo por que atuam sobre os seres vivos. Dessa influência cada um pode deduzir, por si mesmo, as condições mais favoráveis para uma sociedade que aspira a conquistar a simpatia dos espíritos bons e a só obter boas comunicações, afastando os más. Essas condições dependem inteiramente das disposições morais dos assistentes e se resumem nos seguintes pontos: perfeita comunhão de vistas e de sentimentos, cordialidade recíproca entre todos os membros, ausência de todo sentimento contrário à verdadeira caridade cristã, um único desejo, o de se instruírem e melhorarem, por meio dos ensinos dos espíritos e do aproveitamento de seus conselhos. Quem esteja convencido de que os espíritos superiores se manifestam com o objetivo de nos fazerem progredir, e não para nos divertirem, compreenderá que eles necessariamente se afastam dos que se limitam a lhes admirar o estilo, sem tirar nenhum proveito daí, e que só se interessam pelas sessões, de acordo com o maior ou menor atrativo que lhes oferecem, segundo os gostos particulares de cada um deles. Exclusão de tudo o que, nas comunicações pedidas aos espíritos, só tenha por objetivo a curiosidade. Recolhimento e silêncio respeitosos, durante as conversações com os espíritos. União de todos os assistentes, pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados, concurso dos médiuns da Assembleia, com isenção de todo sentimento de orgulho, de amor próprio e de supremacia, e com o único desejo de serem úteis. Essas condições serão tão difíceis de preencher que não se encontre quem as satisfaça. Não pensamos assim. Esperamos, ao contrário, que as reuniões verdadeiramente sérias, como as que já se realizam em diversas localidades, se multiplicarão e não vacilamos em dizer que é graças a elas que o Espiritismo será devedor da sua mais ampla propagação. Congregando os homens honestos e conscienciosos, elas imporão silêncio à crítica e, quanto mais puras forem as suas intenções, mais respeitadas serão, mesmo pelos seus adversários. Quando a zombaria ataca o bem, deixa de provocar o riso e se torna desprezível. É nas reuniões desse gênero que se estabelecerão, pela própria força das coisas, laços de real simpatia e de solidariedade mútua, contribuindo para o progresso geral. 342. Seria errôneo acreditar-se que as reuniões especialmente dedicadas às manifestações físicas se achem fora desse concerto de fraternidade e que excluam toda ideia séria. Se não requerem condições tão rigorosas para serem realizadas, nem por isso se deve assistir a elas com leviandade e muito se enganará quem supõe absolutamente nulo o concurso dos assistentes nessas sessões. Tem-se a prova do contrário no fato de que, muitas vezes, as manifestações deste gênero, ainda quando provocadas por médiuns poderosos, não chegam a produzir-se em certos meios. Ou seja, há influências contrárias também nesse caso e essas influências decorrem naturalmente da divergência ou hostilidade dos sentimentos dos assistentes, paralisando os esforços dos espíritos. Conforme já dissemos, as manifestações físicas têm grande utilidade. Abrem campo vasto ao observador, porque é toda uma série de fenômenos estranhos, de incalculáveis consequências a se desdobrarem diante de seus olhos. Uma assembleia de objetivos muito sérios pode, pois, ocupar-se com eles, mas não logrará alcançá-los, nem como forma de estudo, nem como meio de convicção, se não se colocarem em condições favoráveis. A primeira de todas consiste, não na fé dos assistentes, mas no desejo que têm de se esclarecerem, sem intenções ocultas e sem o propósito deliberado de tudo recusarem, mesmo a evidência. A segunda é a limitação do número de assistentes, para evitar a intromissão de elementos heterogêneos.
Se é certo que são espíritos menos adiantados os que produzem as manifestações físicas, nem por isso deixam elas de apresentar um fim providencial e os espíritos bons as favorecem, sempre que sejam capazes de dar resultados proveitosos. Assuntos de estudo. 343. Os que evocam seus parentes e amigos, ou certas personagens célebres, para lhes comparar as opiniões de além-túmulo com as que sustentavam quando vivos, ficam, não raro, embaraçados para manter com eles a conversação, sem caírem nas banalidades e futilidades. Além disso, muitas pessoas pensam que o Livro dos Espíritos esgotou a série das questões de moral e de filosofia. É um erro. Por isso julgamos útil indicar a fonte de onde se pode tirar assuntos de estudo, por assim dizer ilimitados. 344. Se a evocação dos homens ilustres, dos espíritos superiores, é eminentemente proveitosa pelos ensinamentos que eles nos dão, a dos espíritos vulgares não o é menos, embora esses espíritos sejam incapazes de resolver as questões de grande alcance. Eles próprios revelam a sua inferioridade e, quanto menor é a distância que os separa de nós, mas os reconhecemos em situação análoga à nossa, sem levar em conta que frequentemente nos manifestam traços característicos do mais alto interesse, conforme explicamos atrás no item 281, falando da utilidade das evocações particulares. Essa é, pois, uma mina inesgotável de observações, mesmo quando o experimentador se limite a evocar aqueles cuja vida humana apresente alguma particularidade, com relação ao gênero de morte que teve, a idade, as boas e más qualidades, a posição feliz ou infeliz que lhe coube na terra, aos hábitos, ao estado mental etc. Com os espíritos elevados, o campo de estudo se amplia. Além das questões psicológicas, que têm um limite, podemos propor-lhes inúmeros problemas morais, que se estendem ao infinito, sobre todas as posições da vida, sobre a melhor conduta a ser observada em tal ou qual circunstância, sobre os nossos deveres recíprocos etc. O valor da instrução que se receba, acerca de um assunto qualquer, moral, histórico, filosófico ou científico, depende inteiramente do estado do espírito que se interroga. Compete a nós fazer o julgamento. 345. Além das evocações propriamente ditas, as comunicações espontâneas proporcionam uma infinidade de assuntos para estudos. No caso de tais comunicações, devemos apenas aguardar o assunto que o espírito queira tratar. Nessa circunstância, vários médiuns podem trabalhar simultaneamente. Algumas vezes, poder-se-á chamar determinado espírito. Geralmente, porém, espera-se aquele que deseja apresentar-se, o qual, na maioria das vezes, vem da maneira mais imprevista. Esses ditados servem, depois, para um sem número de questões, cujos temas se acham assim preparados de antemão. Devem ser comentados com cuidado, para apreciação de todas as ideias que encerrem, julgando-se se eles têm o selo da verdade. Feito com severidade, esse exame, como já dissemos, é a melhor garantia contra a intromissão dos espíritos mistificadores. Por esse motivo, tanto quanto para a instrução de todos, será conveniente dar conhecimento das comunicações obtidas fora das sessões. Como se vê, existe aí uma fonte inesgotável de elementos eminentemente sérios e instrutivos. 346. Os trabalhos de cada sessão podem regular-se da maneira como se segue. Primeiro, leitura das comunicações espíritas recebidas na sessão anterior, depois de passadas a limpo. Segundo, assuntos diversos, correspondência. Leitura das comunicações obtidas fora das sessões. Narrativas de fatos que interessem ao espiritismo. Terceiro, matéria de estudo, ditados espontâneos, questões diversas e problemas morais propostos aos espíritos. Evocações. Quarto, conferência,
Exame crítico e analítico das diversas comunicações. Discussão sobre diferentes pontos da ciência espírita. 347. Os grupos recém-criados se veem, às vezes, tolhidos em seus trabalhos pela falta de médiuns. Com toda certeza, os médiuns são um dos elementos essenciais das reuniões espíritas, mas não constituem elementos indispensáveis, de modo que seria erro acreditar-se que sem eles nada se pode fazer. Certamente, os que só se reúnem com o fim de realizar experimentações não podem, sem médiuns, fazer mais do que fazem os músicos num concerto sem instrumentos. Porém, os que têm em vista o estudo sério terão 1000 assuntos com que se ocuparem, tão úteis e proveitosos, quanto se pudessem operar por si mesmos. Aliás, os grupos espíritas que possuem médiuns estão sujeitos, de um momento para outro, a ficar sem eles, e seria lamentável que, nesse caso, julgassem não lhes caber outra coisa senão a dissolução. Os próprios espíritos costumam, de vez em quando, levá-los a essa situação, a fim de lhes ensinarem a passar sem eles. Diremos mais, é necessário, para aproveitamento dos ensinos recebidos, que consagrem algum tempo a meditá-los. Nem sempre as sociedades científicas têm ao seu dispor instrumentos próprios para as observações e, no entanto, não deixam de encontrar assuntos de discussão. Na falta de poetas e oradores, as sociedades literárias leem e comentam as obras dos autores antigos e modernos. As sociedades religiosas meditam as escrituras. As sociedades espíritas devem fazer a mesma coisa, pois tirarão grande proveito daí para seu progresso, instituindo conferências em que seja lido e comentado tudo o que diga a respeito ao espiritismo, a favor ou contra. Dessa discussão, a que cada um dará o tributo de suas reflexões, saem raios de luz que passam despercebidos numa leitura individual. Ao lado das obras especiais, os jornais pululam de fatos, de narrativas, de acontecimentos, de arroubos de virtudes ou de vícios, que levantam graves problemas morais, cuja solução só o Espiritismo pode dar. Esse é também um meio de se provar que ele se prende a todos os ramos da ordem social. Garantimos que uma sociedade espírita que organizasse o seu trabalho nesse sentido, servindo-se para isso dos materiais necessários a executá-lo, disporia de pouquíssimo tempo para se dedicar às comunicações diretas dos espíritos. É por isso que chamamos a atenção dos grupos realmente sérios para esse ponto, isto é, dos que preferem instruir-se a encontrar nas reuniões um passatempo. Veja-se o item 207, no capítulo Formação dos Médiuns. Rivalidade entre as sociedades. 348. Os grupos que se ocupam exclusivamente com as manifestações inteligentes e os que se entregam ao estudo das manifestações físicas têm cada um a sua missão. Nem uns, nem outros, se achariam possuídos do verdadeiro espírito do espiritismo, se não se olhassem com bons olhos, e aquele que atirasse pedras em outro provaria, por esse simples fato, a má influência que o domina. Todos devem concorrer, embora por vias diferentes, para o objetivo comum, que é a pesquisa e a propagação da verdade. Os antagonismos não passam de efeito do orgulho superexcitado, fornecem armas aos detratores e poderão prejudicar a causa, que uns e outros pretendem defender. 349. Estas últimas reflexões se aplicam também a todos os grupos que porventura possam divergir sobre alguns pontos da doutrina. Conforme dissemos no capítulo sobre as contradições, essas divergências quase sempre têm por motivo questões acessórias e, muitas vezes, versam sobre simples palavras. Seria pueril, portanto, dividir-se o grupo, formando outra parte, por não pensarem todos do mesmo modo. Seria pior ainda se os diversos grupos ou associações da mesma cidade se olhassem enciumados. Compreende-se o ciúme entre pessoas que fazem concorrência entre si que podem causar prejuízos materiais recíprocos, mas, quando não há especulação,
O ciúme nada mais é do que mesquinha rivalidade do amor próprio. Como, afinal, não há sociedade que possa reunir em seu seio todos os adeptos, as que se achem animadas do sincero desejo de propagar a verdade e cujo objetivo é unicamente moral, devem ver com prazer a multiplicação dos grupos e, se houver alguma concorrência entre eles, será apenas a de saber qual delas é capaz de fazer maior soma de bem. As que pretendam estar exclusivamente com a verdade terão que o provar, tomando por divisa, amor e caridade, que é de todo verdadeiro espírita. Quererão prevalecer-se da superioridade dos espíritos que os assistem. Que o provem pela superioridade dos ensinos que recebem e pela aplicação que façam deles a si mesmas. Eis um critério infalível para se distinguirem as sociedades que estejam no melhor caminho. Alguns espíritos, mais presunçosos do que lógicos, tentam por vezes impor sistemas estranhos e impraticáveis, por meio de nomes veneráveis com os quais se enfeitam. O bom senso acaba logo por fazer justiça a essas utopias, mas, enquanto isso não se dá, elas podem semear a dúvida e a incerteza entre os adeptos. Daí, não raro, uma causa de desavença passageira. Além dos meios que temos indicado para avaliar tais sistemas, há outro critério que dá a medida exata do seu valor: o número dos partidários que eles recrutam. Diz a razão que, de todos os sistemas, aquele que encontra maior acolhimento nas massas deve estar mais próximo da verdade do que os que são repelidos pela maioria e vê diminuírem os seus adeptos. Tende, pois, como certo que, quando os espíritos se negam a discutir seus próprios ensinos, é porque eles reconhecem a fraqueza. 350. Se o espiritismo deve, conforme foi anunciado, promover a transformação da humanidade, é claro que ele só poderá fazê-lo pelo melhoramento das massas, o que se dará gradualmente, pouco a pouco, em consequência do aperfeiçoamento dos indivíduos. Que importa crer na existência dos espíritos, se essa crença não torna melhor um homem, mais benevolente e mais indulgente para com seus semelhantes, mais humilde e mais paciente na adversidade. De que serve ao avarento ser espírita, se continua avarento, ao orgulhoso, se conserva cheio de si, ao invejoso, se permanece dominado pela inveja. Assim, mesmo que todos os homens acreditassem nas manifestações dos espíritos, ainda assim a humanidade poderia ficar estacionária. Tais, porém, não são os desígnios de Deus. É para o objetivo providencial, portanto, que devem tender todas as sociedades espíritas sérias, agrupando em torno delas todos os que se achem animados dos mesmos sentimentos. Então, haverá união entre elas, simpatia e fraternidade, em vez de inútil e pueril antagonismo, nascido do amor próprio, antagonismo mais de palavras do que de fatos. Então, elas serão fortes e poderosas, porque se apoiarão em base inabalável, o bem para todos. Então, serão respeitadas e imporão silêncio à zombaria tola, porque falarão em nome da moral evangélica, que todos respeitam. Esse é o caminho pelo qual nos temos esforçado por fazer que o espiritismo penetre. A bandeira que desfraldamos bem alto é do espiritismo cristão e humanitário, em torno da qual já temos a ventura de ver tantos homens reunidos, em todas as partes do globo, por compreenderem que aí está a âncora de salvação, a salvaguarda da ordem pública, o sinal de uma nova era para a humanidade. Convidamos todas as sociedades espíritas a colaborarem nessa grande obra. Que de um extremo ao outro do mundo elas se estendam fraternalmente as mãos, aprisionando o mal em malhas inextrincáveis. Capítulo 30. Regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Fundada em 1º de abril de 1858. Autorizada por decreto do Senhor Prefeito de Polícia, em data de 13 de abril de 1858, de acordo com o aviso do Excelentíssimo Senhor Ministro do Interior e da Segurança Geral. Nota: embora esse regulamento seja fruto da experiência,
Não o apresentamos como lei absoluta, mas unicamente para facilitar a formação de sociedades que se queiram fundar. Os interessados aí encontrarão os dispositivos que lhes pareçam convenientes e aplicáveis às circunstâncias que lhes sejam peculiares. Se bem que bastante simples, essa organização poderá ser ainda muito mais simplificada, quando se trate, não de sociedades regularmente constituídas, mas de simples reuniões íntimas, que apenas necessitam adotar medidas de ordem, de precaução e de regularidade nos trabalhos. Apresentamo-lo, igualmente, para conhecimento dos que desejam manter relações com a Sociedade de Paris, seja como correspondentes, seja a título de membros da dita sociedade. Capítulo 1 – Fins e formação da sociedade. Art. 1. A sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nelas questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Ela toma por título, Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Art. 2. A sociedade se compõe de sócios titulares, de associados livres e de sócios correspondentes. Pode conferir o título de sócio honorário a pessoas residentes na França ou no estrangeiro, que, pela sua posição ou por seus trabalhos, lhe possam prestar serviços importantes. Os sócios honorários são todos os anos submetidos à reeleição. Art. 3. A sociedade só admitirá as pessoas que simpatizem com seus princípios e com o objetivo de seus trabalhos, as que já se achem iniciadas nos princípios fundamentais da ciência espírita, ou que estejam seriamente animadas do desejo de nelas se instruírem. Em consequência, exclui todo aquele que possa trazer elementos de perturbação às suas reuniões, seja por espírito de hostilidade e de oposição sistemática, seja por qualquer outra causa, fazendo, assim, que se perca o tempo em discussões inúteis. Todos os seus associados devem cultivar a mútua benevolência e o bom proceder, cumprindo-lhes, em todas as circunstâncias, colocar o bem geral acima das questões pessoais e de amor próprio. Art. 4. Para ser admitido como associado livre, o pretendente deve dirigir ao presidente um pedido por escrito, endossado por 2 sócios titulares, que se tornam fiadores das intenções do postulante. O pedido deve informar sumariamente, primeiro, se o requerente já possui algum conhecimento do espiritismo, segundo, o estado de sua convicção sobre os pontos fundamentais da ciência, terceiro, o compromisso de se sujeitar inteiramente ao regulamento. O pedido será submetido à comissão, que o examinará e proporá, se julgar conveniente, a admissão, o adiamento ou o indeferimento. O adiamento é de rigor, com relação a todo candidato que ainda não possua nenhum conhecimento da ciência espírita e que não simpatize com os princípios da sociedade. Os associados livres têm o direito de assistir às sessões, de tomar parte nos trabalhos e nas discussões que tenham por finalidade o estudo, mas, em caso algum, terão voto deliberativo, no que diga respeito aos negócios da sociedade. Os associados livres somente o serão durante o ano em que tenham sido aceitos e, para permanecerem na sociedade, a admissão deles deve ser ratificada no fim desse primeiro ano. Art. 5. Para ser sócio titular é preciso que a pessoa tenha sido, pelo menos durante um ano, associado livre, tenha assistido a mais de metade das sessões e dado, durante esse tempo, provas notórias de seus conhecimentos e de suas convicções em matéria de espiritismo, de sua adesão aos princípios da sociedade e do desejo de proceder, em todas as circunstâncias, para com seus colegas, de acordo com os princípios da caridade e da moral espírita. Os associados livres que hajam assistido regularmente durante 6 meses às sessões da sociedade, poderão ser admitidos como sócios titulares se, além disso, preencherem as outras condições. A admissão será proposta ex officio pela comissão,
com o assentimento do associado, se for, além disso, apoiado por 3 outros sócios titulares. Em seguida, se tiver cabimento, será votada pela sociedade, em escrutínio secreto, após um relatório verbal da comissão. Só os sócios titulares têm voto deliberativo e gozam da faculdade concedida pelo artigo 25. Art. 6º. A sociedade limitará, se julgar conveniente, o número dos associados livres e dos sócios titulares. Art. 7º. Os sócios correspondentes são os que, não residindo em Paris, mantenham relações com a sociedade e lhe forneçam documentos úteis a seus estudos. Podem ser nomeados por proposta de um único membro titular. Capítulo 2. Administração. Art. 8º. A sociedade é administrada por um diretor-presidente, assistido pelos membros de uma diretoria e de uma comissão. Art. 9º. A diretoria se compõe de um presidente, um vice-presidente, um secretário principal, 2 secretários adjuntos e um tesoureiro. Além desses, poderão ser nomeados um ou mais presidentes honorários. Na falta do presidente e do vice-presidente, as sessões serão presididas por um dos membros da comissão. Art. 10. O diretor-presidente deve dedicar todas as suas atenções aos interesses da Sociedade da Ciência Espírita. Cabem-lhe a direção geral e a alta superintendência da administração, bem como a conservação dos arquivos. O presidente é nomeado por 3 anos, e os demais membros da diretoria por 1 ano, sendo indefinidamente reelegíveis. Art. 11. A comissão se compõe dos membros da diretoria e de 5 outros sócios titulares, escolhidos de preferência entre os que tiverem prestado concurso ativo aos trabalhos da sociedade, dispensado serviços à causa do espiritismo ou demonstrado possuir ânimo benevolente e conciliador. Estes 5 membros são, como os da diretoria, nomeados por 1 ano e reelegíveis. A comissão é, de direito, presidida pelo diretor-presidente ou, em falta deste, pelo vice-presidente ou por aquele de seus membros designado para esse fim. A comissão tem a seu cargo o exame prévio de todas as questões e proposições administrativas e outras que hajam de ser submetidas à sociedade, a fiscalização das receitas e despesas da sociedade e as contas do tesoureiro, a autorização das despesas ordinárias e a adoção de todas as medidas de ordem que julgue necessárias. Compete-lhe, além disso, examinar os trabalhos e assuntos de estudo, propostos pelos diversos sócios, formulá-los ela própria, a seu turno, e determinar a ordem das sessões, de acordo com o presidente. O presidente poderá sempre se opor a que certos assuntos sejam tratados e postos na ordem do dia, salvo quando se recorrer da sua decisão à diretoria, que decidirá. A comissão se reunirá regularmente antes da abertura das sessões para o exame dos assuntos rotineiros e, também, sempre que julgar conveniente. Os membros da diretoria e da comissão que, sem justificativa, se ausentarem por 3 meses consecutivos, serão considerados como tendo renunciado às suas funções, devendo ser providenciada a sua substituição. Art. 12. As decisões, quer da sociedade, quer da comissão, serão tomadas por maioria absoluta dos membros presentes. Em caso de empate, prevalecerá o voto do presidente. A comissão poderá deliberar quando estiverem presentes 4 de seus membros. O escrutínio secreto será obrigatório, desde que 5 membros o reclamem. Art. 13. De 3 em 3 meses, 6 sócios, escolhidos entre os titulares e os associados livres, serão designados para desempenhar as funções de comissários. Os comissários são encarregados de velar pela ordem e regularidade das sessões e de verificar o direito de entrada de toda pessoa estranha que se apresente para elas a assistir. Para esse efeito, os sócios designados se entenderão, de modo que um deles esteja presente no início das sessões. Art. 14.
O ano social começa em 1º de abril. As nomeações para a diretoria e para a comissão se farão na primeira sessão do mês de maio. Os membros em exercício continuarão nas suas funções até essa época. Art. 15. Para se proverem as despesas da sociedade, os titulares pagarão uma cota anual de 24 francos, e os associados livres uma cota de 20 francos. Ao serem admitidos, os sócios titulares pagarão, além disso, 10 francos como joia de entrada. A cota é paga integralmente por ano corrente. Os que forem admitidos só terão que pagar, do ano em que se der a admissão, os trimestres ainda não decorridos, incluindo o trimestre em que essa admissão se verificar. Quando marido e mulher forem aceitos como associados livres, ou titulares, será exigida apenas uma cota e meia pelos dois. A cada 6 meses, em 1º de abril e 1º de outubro, o tesoureiro prestará contas à Comissão do Emprego e da Situação dos Fundos. Pagas as despesas ordinárias de aluguéis e outros gastos obrigatórios, se houver saldo a sociedade determinará o seu emprego. Art. 16. Será conferido a todos os membros admitidos, associados livres ou titulares, um cartão de admissão com especificação do seu título. Esse cartão fica com o tesoureiro, de cujo poder o novo sócio poderá retirá-lo, pagando a sua cota e a joia de entrada. O novo membro só poderá assistir às sessões depois de haver retirado o seu cartão. Não o tendo feito até um mês depois da sua admissão, será considerado demissionário. Como demissionário será também considerado todo sócio que não houver pago sua cota anual no primeiro mês da renovação do ano social, apesar de avisado nesse sentido pelo tesoureiro. Capítulo 3. Sessões. Art. 17. As sessões da sociedade se realizarão às sextas-feiras, às 8 horas da noite, salvo modificação, se for necessária. As sessões serão particulares ou gerais, nunca serão públicas. Todos os que façam parte da sociedade, sob qualquer título, devem, em cada sessão, assinar os nomes numa lista de presença. Art. 18. O silêncio e o recolhimento são rigorosamente exigidos durante as sessões e, principalmente, durante os estudos. Ninguém pode usar da palavra sem a ter obtido do presidente. Todas as perguntas dirigidas aos espíritos devem ser feitas por intermédio do presidente, que poderá vetá-las, de acordo com as circunstâncias. São especialmente proibidas todas as perguntas fúteis, de interesse pessoal, de pura curiosidade, ou que tenham a finalidade de submeter os espíritos a provas, assim como todas as que não tenham um fim geral, do ponto de vista dos estudos. São igualmente proibidas todas as discussões que possam desviar a sessão do seu objeto essencial. Art. 19. Todo sócio tem o direito de pedir que seja chamado à ordem aquele que se afaste das conveniências das discussões, ou perturbe as sessões, de uma ou de outra maneira. O pedido será imediatamente votado e, caso seja aprovado, constará na ata das sessões. 3 advertências no espaço de um ano acarretam a eliminação do sócio indisciplinado, seja qual for a sua categoria. Art. 20. Nenhuma comunicação espírita, obtida fora da sociedade, pode ser lida, sem que antes seja submetida ao presidente ou à comissão, que podem admitir ou recusar a sua leitura. Será arquivada na sociedade uma cópia de toda a comunicação estranha, cuja leitura tenha sido autorizada. Todas as comunicações obtidas durante as sessões pertencem à sociedade, podendo os médiuns que as receberam tirar uma cópia. Art. 21. As sessões particulares são reservadas aos membros da sociedade. Realizar-se-ão nas primeiras e terceiras sextas-feiras de cada mês e também na quinta quando houver. A sociedade reserva para sessões particulares todas as questões relativas aos negócios administrativos, assim como os assuntos de estudo que exijam mais tranquilidade e concentração, ou que ela julgue conveniente aprofundar,
antes de tratá-lo em presença de pessoas estranhas. Tem direito de assistir a sessões particulares, além dos sócios titulares e dos associados livres, os sócios correspondentes, que se achem temporariamente em Paris, e os médiuns que prestem seu concurso à sociedade. Nenhuma pessoa,